Olá, meninas queridas, queridas da Oase, irmãs, amigas, uma boa tarde a todas. Como sempre, eu estou fazendo um vídeo para a gente ouvir mais uma meditação do pastor Alcides Yuxi. Mas antes, eu gostaria de dar um testemunho de como eu entrei em contato com ele a primeira vez. Como foi isso? Como é que eu tive esse contato com esta pessoa, pastor Alcides? Então, aconteceu assim. Meu pai, ele, ele estava com leucemia já durante 9 anos. Isso foi já um milagre que ele, naquela época, né, que ele conseguiu sobreviver 9 anos com leucemia. E daí ele faleceu. A minha mãe ficou inconsolável. A minha mãe, ela não tinha mais vontade de viver. E daí ela achou, naquela época tinha um jornal chamado Jornal Evangélico. Talvez vocês se lembram desse jornal que tinha na nossa igreja, na ICLB. E também se chamava Joreve. E nesse jornal ele tinha assim uma propaganda assim bem pequenininha, só assim 2, 3 linhas naquele jornal grande. E ali nós tínhamos a assinatura desse jornal, e a minha mãe, ela leu ali naquela coisinha assim bem pequenininha, que tu quase nem conseguia achar no meio daquele monte de coisa que tinha no jornal escrito, meditações e comunicação de atividades, né, nas comunidades. Então, estava escrito assim: retiro em Gramado. Era uma semana de retiro, ali no tempo da Páscoa. Acho que foi em abril isso, Eu tinha 19 anos quando meu pai faleceu. E a minha mãe, então, vendo aquele minúsculo aviso, minúscula propaganda, ela ficou com vontade de ir. E aí ela disse: eu não posso ir sozinha, não quero ir sozinha. E eu disse: não, eu não vou contigo. O que eu vou fazer lá com 19 anos? Eu quero, eu sou, eu quero ver, eu não quero ir para um retiro. Eu não gosto, né? Eu participava da SLB, eu fui confirmada, eu fui batizada, tudo dentro da igreja lá de Estrela. Mas eu participava da juventude também, mas eu não queria ir nesse retiro de jeito nenhum, né? E aí o meu irmão, ele falou comigo, eu só tenho um irmão, esse irmão já faleceu também. Daí ele disse: olha, vai com ela tá tão ruim, tão mal, vai, tu vai fazer um bem para ela, acompanha ela. Daí eu disse, ele me convenceu. Aí eu disse: tá, mãe, eu vou contigo, mas eu não vou participar do retiro. Eu vou nas lojas. Eu quero ver as novidades de Gramado. Eu quero, naquela época as lojas eram que nem hoje, né? Maravilhosas. Tinha muitas novidades. Eu disse: não, eu quero ver essas coisas. Eu não vou participar desse retiro. Eu te acompanho, vou lá, né? A gente ficou no mesmo quarto, dormimos juntas mas tu participa do retiro, eu faço as refeições contigo, porque tudo era lá nesse local. Esse local era no Janstem, era uma casa de retiros que eu fiquei encantada com aquele lugar, com as refeições que a gente comia, era tudo muito, muito assim,
bonito, tudo muito organizado, era muito legal. E, mas eu só participava das refeições e, e daí então esse lugar, Yanstim, até a gente fez alguns retiros lá, a São Mateus. O pessoal conhece esse lugar. Bom, daí eu fiz isso. Eu fui para as lojas, de manhã cedo já tomava café lá com ela e com todo o grupo, né, que estava no retiro, e depois eu ia para as lojas e voltava para almoçar, e a mãe então participava das palestras. E era palestra de manhã, o pessoal tinha um descanso de tarde, depois de tarde, lá pelas 4, tinha outra palestra e de noite outra palestra. Então, tá, aconteceu assim. Mas um dia eu pensei, eram 7 dias de retiro, pensei assim, não, eu vou pelo menos uma vez, né, ver como é que é isso, como é que é esse retiro, o que as pessoas falam, quem é o pastor, eu não sabia nem quem era o pastor, nada, não conhecia nada. E aí eu fui, eu disse, não mãe, essa vez eu vou entrar, eu vou contigo, quero saber como é que é, fiquei curiosa, queria saber como é que era. Daí eu entrei e tinha assim, só pessoas de mais idade, assim, umas 15 mais ou menos, não era um retiro muito grande. E aí eu entrei e tinha um pastor que se chama Pastor Der. Ele trabalhava em Minas Gerais. Ele trabalhava ali em Teófilo Otoni. A gente tem a ICLB tem uma casa lá que cuida de jovens, que oferece oficinas. É bem legal esse lugar também onde esse pastor trabalhava. E ele começou a fazer o louvor. E ele só tinha ele, o violão e as músicas, não tinha mais nada, assim, um grupo, nada disso. E ele, sabe, ele trouxe, assim, músicas bem do estilo brasileiro, assim, com ritmos brasileiros. Eu fiquei, assim, encantada com aqueles hinos, né? Que eu nunca tinha ouvido, só tinha sempre a experiência daqueles nossos hinos da igreja. São maravilhosos também, mas era uma experiência diferente, né? De ver outras coisas legais, assim, hinos com outros ritmos. E eram tudo salmos, salmos. E aquilo assim entrava no meu coração, assim que nem uma flecha, aquelas palavras, sabe? Aqueles cantos. Foi muito legal. Eram uns 2, 3 cantos e eu não sabia ainda quem era o pastor, não tinha ideia. Aí, de repente, então, parou o louvor e esse pastor era um pastor baixinho, careca. Eu olhei para ele e disse: Ah, esse aqui vai falar, um pastor bem mais velho. Achei ele assim, sei lá, estranho, achei gozado, né? Como os jovens, né, acham as coisas estranhas e gozadas. Bom, mas aí aconteceu o seguinte, que quando ele começou a falar de Jesus, eu fiquei assim, sabe quando o sol começa a nascer, quando tá escuro, assim meu coração começou a fazer dentro de mim. Parecia um sol assim, nascendo dentro do meu coração. Eu até tenho vontade de chorar quando eu penso nisso. Ele falava de uma maneira tão maravilhosa do Senhor Jesus, com tanto poder e autoridade, com tanta ternura também, que eu fiquei assim espantada, eu fiquei,
maravilhada, eu fiquei sentindo, parecia uma água entrando dentro do meu coração, uma água viva. E aí aconteceu que eu não queria mais ir nas lojas. Eu queria só ouvir esse homem falar. Ele falava de Jesus como se Jesus estivesse do nosso lado, assim, de uma forma tão verdadeira, tão simples também. E o poder do Espírito Santo estava na vida desse homem quando ele começava a falar. E então era isso, assim. Então, a partir disso, eu fui descobrir quem era esse homem, que eu não sabia até então quem era, né? Era o pastor Alcides Yuxi, esse pastor. E ele foi, assim, uma pessoa de muita, muita influência na minha vida. Ele me ensinou toda a caminhada de fé, tudo que eu aprendi de Jesus, eu aprendi dele, né? E sabe, quando ele pregava, parecia assim que o Espírito Santo, ele parecia assim uns raios que vinham dele, assim, o Espírito Santo falando. Era muito, muito lindo, né? E aquilo foi o diferencial na minha vida, aquilo mudou a minha vida, né? A partir disso, depois ele me convidou, aí eu comecei a participar de tudo, né? E todo o retiro eu participei até o final. E um dia ele me convidou para se eu queria entregar minha vida para Jesus, eu disse que sim. E a partir disso, a minha vida mudou completamente, assim, eu era uma pessoa, e eu fui de Estrela para lá, para Gramado, e voltei, eu fui uma Annelise e voltei outra Annelise para Estrela, sabe? Completamente transformada. A minha vida mudou, o meu pensamento mudou, né? Tudo mudou dentro de mim. E eu não queria ir embora depois. Eu que chorava, eu não queria ir para casa. Eu queria ficar lá para sempre, né? Então era isso. Isso Deus fez na minha vida. Eu agradeço a Ele todos os dias por ter Jesus na minha vida. Agradeço porque Jesus é tudo para mim. Jesus na é, tudo que eu preciso está nele, né? E eu queria compartilhar isso com vocês, amadas. Não sei se vai dar tempo, deixa eu ver quantos minutos eu já tô falando aqui. 13 minutos. Então eu vou deixar a nossa. Eu vou fazer um outro vídeo, tá? Vou fazer um outro vídeo. Um beijo. Já tô fazendo outro.